Bem-vindo ao último episódio aqui dessa minissérie sobre banco de dados e MySQL. Se você não viu os últimos episódios, clica aqui no card porque a gente já falou, já definiu o que são os bancos de dados e para que eles servem. A gente descobriu o que são as tabelas e a gente gravou e buscou dados nessas tabelas. Hoje a gente vai fazer algo um pouco mais complexo, a gente vai fazer consultas usando mais de uma tabela ao mesmo tempo. A gente também vai descobrir o que são as chaves primárias. Recapitulando o que a gente viu nos últimos vídeos e olhando para a nossa base de dados do Twitter, a gente pode focar em duas tabelas que a gente já conhece. A nossa querida e famosa tabela de usuários e a tabela que eu só citei num dos vídeos, que é a tabela de tweets. Caso você não se lembre, caso você não tenha feito os exercícios, a tabela de tweets é uma tabela definida só por 3 colunas. Um texto, que é o texto do tweet, a data de criação desse tweet e o apelido, que acaba sendo a coluna que informa de quem é esse tweet. Sendo assim, se eu tenho um usuário na tabela de usuários que tem um apelido Claudson, todo tweet que ele fizer vai ter linhas na tabela tweets, onde o valor da coluna apelido também seria Claudson. A gente acaba fazendo uma relação entre essas duas tabelas através desse mesmo valor e dessas duas colunas. O MySQL, assim como alguns outros bancos de dados, é conhecido como um banco relacional, e é justamente por causa disso. A forma como a gente grava os dados na base de dados cria relações entre esses dados. Então, um usuário se relaciona de alguma forma com um tweet. E ele também se relaciona com várias outras coisas, né? E eu queria realmente que você focasse nisso. Nesse nosso exemplo, a gente tem só essa relação usuário-tweet. Mas imagina que num sistema de verdade, a gente tem milhares de relacionamentos entre as tabelas. E essa tabela de usuários poderia se relacionar com várias outras. Mas olhando para esse relacionamento através da coluna apelido, a gente tem um sério problema. Se você é usuário do Twitter ou de qualquer rede social, você sabe que a gente pode alterar o nosso apelido, nosso arroba. Então, se eu era antes Claudson e eu mudar o meu apelido para Pantera Negra, o que ia acontecer com a tabela de tweets? Os valores lá da coluna apelido continuariam Claudson, porque eu alterei somente o meu nome de usuário. Então você deve estar pensando, na verdade então o que a gente tem que fazer é atualizar a tabela usuários de Claudson para Pantera Negra e também todas as linhas referentes a tweets do Claudson agora vão ser referentes a tweets do Pantera Negra, para a gente não perder esses tweets, não é? Já que a relação está sendo feita pelo apelido. Mas, sinceramente, isso seria muito inviável. Imagina toda hora que alguém editar o seu arroba, a gente ter que atualizar todas essas relações, relacionamentos, essas dependências, digamos assim. Nesse nosso caso, lembrando, a gente tem uma dependência ali, uma relação entre duas tabelas. Mas imagina várias e várias tabelas. Eu teria que atualizar todos esses relacionamentos, eu teria que alterar o apelido em todas as outras tabelas. Não faz muito sentido. O que a gente precisa, na verdade, é de um outro valor que identifique esse usuário, que antes era Claudson e agora é Pantera Negra. E esse valor que vai identificar o usuário é um valor imutável, um valor que nunca vai ser alterado. Assim como no Brasil, em tese, a gente tem um número que é o CPF, que não muda e é único para cada pessoa, a gente poderia definir um número que identifica os nossos usuários do Twitter. Esse número não seria uma informação para a gente mostrar numa tela ou para apresentar em qualquer lugar do sistema. Poderia ser um valor somente interno para a gente conseguir identificar o usuário por esse número, ao invés de pelo apelido. Então, independente do nome dele, do apelido dele ser Claudson ou ser Pantera Negra, esse número continuaria o mesmo. E aí, lá nas outras tabelas, por exemplo, na tabela de tweets, a gente não usaria o apelido. O nosso relacionamento seria através desse número.
Então o que a gente deveria ter feito lá no nosso vídeo onde a gente criou a tabela é, na verdade, ter definido uma coluna nova, que é uma coluna numérica que vai identificar os nossos usuários. Geralmente essa coluna se chama ID, de identificação mesmo. Como a gente não definiu esse valor naquele momento, a gente não pode deletar a tabela agora e criar de novo, porque a gente já tem 10 linhas salvas na tabela. Se a gente deletar essa tabela, e existe um comando para deletar a tabela, a gente vai perder todas essas linhas. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, é alterar a tabela. Para fazer isso, eu vou colar aqui. A gente corre esse comando alter table. Vamos ver melhor como ele funciona. Alter table de altera a tabela usuários. Então altera a tabela usuários para mim, adicionando, e aí depois de se adicionando, a gente usa o mesmo padrão de definição de coluna que a gente viu no create table. Ou seja, primeiro o nome da coluna que a gente quer adicionar, que no caso é ID. Depois o tipo dessa coluna, que é um inteiro. Eu não falei aqui nessa série, mas eu dei essa sugestão na lista de exercícios que eu tenho soltado lá no Twitter, que depois de definir o nome e o tipo da coluna, a gente pode passar outras informações. Aqui a gente está falando que esse ID é uma primary key, ou seja, é uma chave primária. Uma chave primária é o valor mais importante da tabela, é o que identifica a tabela. E esse auto-increment quer dizer que essa coluna é um inteiro e ele é auto-incrementável, ou seja, você não precisa dizer o valor que você quer salvar nessa coluna, ele simplesmente vai ser um valor sequencial, um número sequencial. A primeira linha vai ser 1, depois 2, 3 e assim por diante. Se a gente der um desk usuários, a gente vai ver aqui que no final foi adicionado uma coluna nova, um campo novo que é o ID, e é um inteiro auto-incrementável. E aqui na chave, olha, até diz que é uma primary. Se a gente buscar de novo nossos usuários, agora a gente vê que a gente tem uma coluna nova aqui no final. E lembra, essa coluna já foi autocompletada por causa daquele auto-incremento. Então a gente alterou a nossa tabela, colocando a coluna nova, que é a nossa chave primária. Só para ver de novo como esse auto-incremento funciona, se a gente inserir um novo usuário, com o nome nova coluna automática, e der um select de novo, eu vou ter aqui a minha 11ª linha e o ID foi gerado automaticamente aqui. Se a gente perceber aqui na nossa inserção, a gente não passou o ID, a gente não definiu o ID. Ele foi auto-incrementado a partir do último valor. Agora eu vou criar a tabela de tweets. A nossa tabela de tweets tem um texto, como eu disse, uma data cadastro. E aqui agora, o que a gente vai fazer não é usar o apelido, e sim se relacionar, digamos, com o ID da tabela de usuários. Então o que a gente quer aqui é uma coluna inteira, que vai gravar o mesmo número lá da tabela de usuários. Vamos definir o nome aqui como ID usuário do tipo inteiro. Agora, como vocês já estão acostumados, eu vou colar aqui, eu vou inserir alguns tweets de exemplo só para a gente conseguir brincar. Inserir 3 tweets do usuário com ID 4 e inserir um tweet do usuário com ID 8. Vamos ver quem são esses usuários. O usuário com ID 4 é o QS Programador e o usuário com ID 8 é a Bruna. E aqui embaixo a gente tem os nossos tweets, 4 tweets. Vamos supor agora que a gente queira listar os tweets do QS Programador. O que a gente deveria fazer? Como a gente sabe que o ID é 4, é só a gente fazer um select, como a gente viu no último vídeo. Me dá os tweets, onde ID usuário é 4. Ok, mas se a gente olhar bem, tem um furo aí no nosso sistema, onde tem 2 pessoas com ID QS Programador. Então eu poderia ter tweets também com ID 9.
Então vamos aumentar aqui o nosso where, fazendo um OR, ou seja, eu vou buscar pelo ID usuário 4 ou pelo ID usuário 9. Não mudou nada. Uma coisa que eu não disse no último vídeo é que a gente pode escrever esse ou aqui de uma forma um pouquinho melhor, que é usando in. Ou seja, me dá os usuários, me dá os tweets, melhor dizendo, me dá os tweets dos usuários com ID 4 ou 9. O mesmo resultado acontece. Mas quando a gente está programando, na real, a gente não sabe qual é o ID do usuário, né? Se a gente precisa mostrar numa página todos os tweets dos usuários que é esse programador, a gente vai ter que programar isso de uma forma que primeiro a gente descubra os IDs, para depois usar esses IDs para encontrar os tweets. E é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente descobriria os IDs? Fazendo select ID from usuários, onde o apelido, seja que é esse programador, 4 e 9. Agora, o que a gente quer fazer com esse 4 e 9? A gente quer usar ele justamente nessa consulta aqui de cima. Vamos copiar ela e olha a mágica. Então, copiei aqui, só que eu não quero usar os valores aqui manualmente, né? O que eu quero é usar uma outra consulta aqui dentro. E qual consulta? A consulta que a gente acabou de definir aqui, ó. Ou seja, a gente tem uma consulta dentro da outra. Primeiro, ele vai descobrir qual ID dos usuários com apelido que é esse programador. E essa consulta vai retornar o quê? 4 e 9. E ele vai usar esse 4 e 9 para descobrir quais são os tweets com o ID usuário 4 e 9. Deu certo. Ele encontrou os 3 tweets que são de 4 e 9. Olha só. Aqui em cima a gente tem a consulta como era antes, usando 4 e 9. E aqui a gente tem a consulta não passando os IDs, mas só passando o QS programador. Então, se eu fizesse os tweets da Bruna, eu teria o tweet, somente o tweet com ID 8. As subconsultas são muito poderosas para resolver esses casos onde a gente tem que buscar dados em mais de uma tabela ao mesmo tempo. Se eu puder te aconselhar a estudar daqui para frente sozinho, eu te aconselho a olhar para o tópico de joins, que é uma forma de escrever consultas que, querendo ou não, resolvem às vezes os mesmos problemas das consultas com mais de uma tabela. E é uma forma mais fácil de ler essa consulta e também é mais rápido para o MySQL. Além disso, eu gostaria que você desse uma olhada nos índices e nas chaves estrangeiras, que eu não abordei aqui no canal, porque é um minissérie introdutório. De qualquer maneira, se você gostou dessa minissérie, deixa um like, deixa aqui nos comentários se você gostaria de que eu continuasse essa minissérie. Quem sabe numa segunda temporada eu poderia trazer esses assuntos que eu acabei de citar. No mais, te vejo normalmente nos vídeos aqui do canal ou em qualquer série nova que vem por aí. Tchau!